Bom dia. Eu vou esperar somente... Bom dia, Márcia. Eu vou esperar somente 2 minutinhos para que as pessoas, possam adentrar. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Agora eu não vou mais passar vergonha. Eu comprei um pedestalzinho aqui, que agora sim, agora vai ficar bacana aqui. Não vai mais cair meu celular, nem vai assim, mais ou menos. Pronto, aqui está a joia. Minhas anotações estão aqui. E nós, mais um minutinho já podemos. Bom dia a todos. Bom dia, Solemar. Bom dia. Tudo montadinho aqui. Bom, eu acho que nós já podemos começar, né? Já está. Bom dia, Edlice. Já temos um número de participantes, então nós vamos começar a nossa reunião, porque ela é um tema bastante que desperta muita curiosidade, né? Sonhos. Eu, ao longo da semana, fui preparando, estudando sobre o tema, que, claro, ele é bastante... desperta muita curiosidade, muita curiosidade, seja ele dentro do lado da ciência, quanto do lado espiritual, quanto do lado psicológico, né? Dentro da psicologia, dentro da nossa psique. Eu escolhi esse tema porque ele realmente é muito interessante. E nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu já posso então começar. Então vamos cerrar os nossos olhos só um minutinho, cada um no seu lar, cada um no seu cantinho. Vamos cerrar os nossos olhos para agradecer a espiritualidade que se encontra aqui na casa de todos vocês, os mentores, agradecer a participação deles, agradecer essa oportunidade. Aqui onde eu moro, no interior, está um tempo nublado. Eu particularmente gosto muito do tempo nublado, gosto muito de chuva, mas está um domingo bastante agradável. Então nós vamos agradecer o concurso dos amigos da espiritualidade que se encontram em todos os lares aqui, para que esses minutos que nós vamos ficar juntos possam ser proveitosos, possamos aprender um pouco, refletir. Estamos dentro dos nossos lares, em função do momento delicado que o planeta vive, com a abertura acontecendo aos poucos. Mas vamos aproveitar essa reclusão, como eu sempre digo, para refletir, para aproveitar, para trabalhar dentro de nós. Tudo dentro do contexto da espiritualidade se efetua de dentro para fora. Tudo parte de dentro de nós para fora. Nossos pensamentos, as nossas ações,
A nossa evolução vai acontecer de dentro para fora. Assim, agradecemos a Maria, mãe do nosso querido Mestre Jesus, pela sua luta em prol da melhoria da humanidade. Agradecemos ao Mestre Jesus, que muitas vezes é tão difícil se dirigir a Ele, pois Ele se encontra numa posição tão alta da espiritualidade que temos até vergonha de nos dirigir a Ele. Mas, Mestre, nós te agradecemos os seus ensinamentos e os seus exemplos, para que possamos um dia após dia, praticá-los, vivê-los, para que nós também possamos melhorar. E a Deus nosso Pai, agradecer o dom da vida, as oportunidades, e que possamos, dia após dia, fazer o melhor de nós. Pedimos permissão para dar por aberto mais esse encontro nesse domingo de manhã. Que assim seja. Então vamos lá. O sono e os sonhos. Primeiro eu quero só ler aqui uma frasezinha, porque eu fiz o estudo em cima do Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Pergunta de Kardec, é uma pergunta natural. E o Espírito diz, não, o Espírito jamais está inativo. Pronto. Essa afirmação dos Espíritos define tudo o que nós vamos falar aqui. Não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados e como o corpo não está necessitando dele, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Segunda parte do nosso bate-papo. Muito bem. Para que nós possamos entender melhor esse contexto de sono e sonho, eu fiz um apanhado aqui, pessoal, dentro do contexto científico. O sono, ele não apresenta nada de nenhuma novidade, né? O sono, por enquanto, a gente tem alguns conceitos científicos de que determinadas estruturas das nossas células, do nosso corpo, enquanto nós estamos acordados, essas estruturas estão ativas, trabalhando, e o que se percebe é que quando nós estamos com sono, dormindo, essas estruturas estão calmas, elas estão se reconstruindo, se restabelecendo. O sono nunca gerou tanto questionamentos quanto o sonho, né? O sonho começa desde da antiguidade, quando, até anotei aqui, a proibição de Moisés de consultar as pitonisas que interpretavam os sonhos, a interpretação do faraó feita por José, quando diz que ele tinha sonhado das vacas gordas e as vacas magras, né? Na Idade Média, a coisa pegou fogo. Na Idade Média, quem fizesse interpretação dos sonhos poderia ser levado à fogueira, porque isso era uma coisa do demônio, né? Na Idade Média, infelizmente, no dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, existe o conceito daquele número 666, só abrindo um parênteses, é o número, né, de séculos, de acordo com Emmanuel, é o número de séculos que o mundo ficou mergulhado numa condição de muito preconceito, de uma era muito feia da humanidade, que é a Idade Média, né? Quantas milhares de pessoas morreram com a fogueira, a Inquisição, aquela coisa arada toda. Foi na Idade Média que começou a se falar muito em demônio. Hoje em dia, estava ontem mesmo numa palestra do Divaldo, que ele fala, se fala muito em demônio e pouco em Deus, né?
Por aí você vai ver muito na televisão, muita coisa falando demônio, o demônio, mas em Deus. O que interessa é falar em Deus. Mas tudo bem. Definir sonho não é uma tarefa fácil, sem dúvida nenhuma não é uma tarefa fácil. A ciência, até a época de Freud, a ciência não tinha muito material para discutir sonho. Mas na virada do século, Freud publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Aquilo deu uma reviravolta no mundo da psicanálise, da psicologia, muito interessante. Agora Jung, muito interessante também. Jung, ele era colega, era discípulo de Freud, mas eles tiveram algumas divergências. E o Jung fala uma coisa um pouco diferente. Enquanto o Freud falava que os sonhos são mensagens do inconsciente sobre desejos reprimidos, para Freud, os sonhos são uma mensagem do inconsciente sobre desejos reprimidos. Enquanto que Jung vai um pouco mais longe, ele fala assim, ele seria uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Bom, então a ciência tem essas visões a respeito do sonho, porque a ciência ela vive da apresentação dos fatos, né? A ciência ela não trabalha com processo intuitivo, ela trabalha mais com processo dedutivo mesmo, né? Ela precisa ter ali a experiência prática, podendo ser repetida inúmeras vezes, e aquilo tem que ser apresentado da mesma forma. Bom, então, eu sou uma pessoa da área de ciência, eu sei como isso é. Por isso que eu entendi que nós tínhamos que colocar os dois momentos aqui. O momento da ciência, que precisa ser respeitado, porque o que o Freud e o Jung fala é verdade, não está errado, isso não está errado, apenas que está limitado, não está indo mais longe do que deveria, essa é a verdade, né? Então, nós vamos, no nosso pequeno bate-papo aqui, tentar conversar um pouquinho sobre como que o Espiritismo vai colaborar nesse contexto de sono e sonhos, né? Pois porque eu estava dizendo que a ciência ela tem uma dificuldade enorme de definir essas coisas. Tá, então vamos lá. Uma mosca dorme, uma ameba dorme, né? Será que uma mosca sonha, né? Então, o que efetivamente seria esses sonhos, né? É uma coisa interessante. Olha, eu anotei aqui que eu peguei de um site que tinha um material sobre o sono dentro de uma visão científica, colocando eletrodos nas pessoas na hora do sono, né? Olha que interessante. Uma pessoa, na hora que vai entrar para dormir, ela passa por 5 fases. Primeiro, ela está acordada, então, ondas curtas, bastante rápidas, ela está acordada, então há uma série de ondas, é agitada. Quando a pessoa começa a adormecer, entram ondas curtas e longas. Depois, passa a ter ondas curtas e longas diferentes da primeira. Depois, passa a ter curtas e longas diferentes da segunda. Curtas e longas diferentes da terceira. E assim vai. Quando chega na quinta, que a pessoa entrou no que eles chamam de REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, nós voltamos como se estivesse acordados. Volta toda aquela agitação de ondas, como se nós estivéssemos acordados. Então é interessante, a pessoa vai dormir, começam as ondas que o cérebro emite ser cada vez mais suave. Quando a gente está completamente, já está dormindo mesmo, que os olhos começam a se mexer, então, nesse momento é que a pessoa entrou em sono profundo, começa a ficar extremamente agitado essas ondas. Interessante isso, né? Poxa, espera um pouquinho, se fica novamente agitado, alguma coisa tem. É aí que o Espiritismo vai entrar nesse contexto, né? Então, Freud fala que os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, né? Sim, claro que é. Porque, olha, se eu à noite vou deitar, só que antes de deitar eu pego como uma feijoada, né?
à noite, com uma bela de uma feijoada à noite e vou dormir. Sem a menor dúvida que eu vou ter pesadelos. Sem a menor dúvida que eu vou sonhar com coisas terríveis. Eu vou deitar e antes disso eu comi quase 1 quilo de picanha, né? É óbvio que é muito provável que na hora que você for dormir você vai sonhar com vampiros, você vai sonhar com um monte de coisa estranha. Agora, isso é um fator. É o sonho representando simplesmente um reflexo fisiológico. Nada mais do que isso. Aí não tem nada de espírito, não tem nada de contexto espiritual. Agora, Freud vai mais longe. Ele fala, não, peraí, existe dentro de nós uma série de coisas reprimidas que elas aparecem em sonhos. Isso é fato. Como nós falamos há uns segundos atrás aí, o nosso querido Jung, ele vai um pouco mais longe. Só para quem não está muito familiarizado, Freud e Jung eram muito amigos. Freud, ele era extremamente catedrático, era um cientista. Bom, Jung também era. Só que o Jung começou a sair um pouco fora e começou a estudar os contextos espirituais. Jung, de acordo com a história, ele chegou até a frequentar sessões espíritas. E ele chegou para o Freud e falou, Freud, os pensamentos não são emanações do cérebro. O pensamento, ele tem algo mais. E o Freud falou, não. E aí começou a briga. Eu estou sendo bem simplista na minha explicação. E começou essa briga porque o Jung tentou levar o Freud a entender que existe algo mais além do corpo físico. A psique, ela é algo transcendental. E o Freud não aceitava isso. Muito bem. Eles se desligaram e Jung seguiu um caminho diferente. Tanto que Jung fala, o sonho seria uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Só que ele não sabia que essas situações vividas poderiam ser desta vida ou de outras vidas. Muito bem. Chega lá, há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso, começa a psicografar através do nosso querido Divaldo as obras psicológicas de Joana de Ângeles. E todo o trabalho dela, não me lembro agora, são 14 ou 16 livros, gerou no Brasil inteiro grupos de estudos da série psicológica Joana de Ângeles. Tive o prazer de assistir algumas palestras lá no Rio Grande do Sul, que eu achei um espetáculo. E o que aconteceu? Joana pegou o material do Jung, quando ele fala de ego, quando ele fala sobre o self, quando ele fala dos arquétipos, ela pegou esse material para encaixar a explicação espírita. E ficou uma coisa muito, 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 muito bem feita. E dizem os entendidos, as pessoas que têm contato com a espiritualidade, que Jung trabalhou junto com a Joana e que nos dias de hoje Freud está trabalhando junto também. Se ele vier um dia reencarnar, ele já vai vir com uma outra visão. A contribuição do Freud foi fantástica. A contribuição desse homem foi uma coisa espetacular para a psicanálise. Muita coisa foi, muita coisa maravilhosa ele trouxe do conhecimento dele, sem a menor dúvida. Mas ele não aceitava o contexto espiritual. Ele era um cientista como muitos são. Só enxerga aquele ponto físico, não enxerga o transcendente. Jung foi um pouco mais longe. Bom, feita essa feita essa explicação, vamos em frente. Então, o que acontece? A ciência, então, ela vê o sono como um elemento de restabelecer as energias do corpo físico. Então, a gente sabe o efeito, mas não sabe a causa. A gente sabe que enquanto a pessoa está acordada, várias situações no seu organismo estão excitadas, estão trabalhando, e quando esse processo começa a cair, a pessoa entra num estado de sono.
né? Mas efetivamente a gente ainda não conhece, pode ser até que já exista alguma coisa, mas na minha pesquisa eu não encontrei que a ciência conheça descobriu alguma substância química que ocorre no sangue e faz a pessoa adormecer, alguma coisa que faça a pessoa adormecer, né? Existem os institutos do sono que analisam as pessoas que têm problemas, seja para dormir ou dormir demais, né? Então, a ciência, em termos de sono, também não gera grandes preocupações para nós. A nossa grande preocupação aqui é com o sonho. O sonho, repito, existe o sonho puramente material ou psicológico, né? Agora, quando nós vamos ver, vamos dizer assim, o terceiro tipo de sonho, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque uma coisa é eu ter uma determinada... Um dia aí eu estava assistindo um filme, aí eu vi uma cena que me chamou a atenção, gravou aquilo, aí eu estava no quintal, aconteceu alguma coisa, isso tudo eu gravei, aí eu comi algo e aquilo ficou lá no estômago, aí eu fui dormir e eu acabo sonhando, relacionando o filme com o meu quintal, com o que eu comi. Eu acho que muitas de vocês já tiveram esse tipo de coisa também, comigo também já aconteceu. Eu, por exemplo, sonhar com uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, porque de repente eu vou sonhar, né? Aquilo, uma coisa é física, outra coisa é psiquiátrica, psicológica, está lá no fundo da nossa psique, alguma coisa mal resolvida, né? Que de repente a empresa que eu trabalhei, eu deixei de resolver alguma coisa lá dentro e aquilo ficou gravado na minha psique. A nossa psique é algo muito complexo, né? Pergunte aos psicólogos, aos psiquiatras. O ser humano, ele não é simplesmente um corpo de carne lindo, maravilhoso, cheio de sensores pelo corpo inteiro, né? Que são as células nervosas, aquela coisa toda. Nós somos muito mais. O cérebro, cada dia se descobre mais coisas no nosso cérebro. Sim, fantástico. Tudo isso é muito fantástico. Mas a gente transcende a tudo isso, né? Nós vamos além. A psique é um negócio tão complexo que não dá para se palpar, né? Não dá para você, como uma experiência de física, que eu pego um objeto e solto, ele cai, eu pego um objeto e solto, ele cai. Quantas vezes eu soltar o objeto, quantas vezes ele vai cair na mesma velocidade, estando na mesma altura, ele vai levar o mesmo tempo. A psique transcende a tudo isso, porque a cada criatura tem uma experiência particular. A cada criatura tem uma vivência diferente da outra e assim por diante. Cada um tem uma educação. Tudo isso está agregado enquanto ciência. Agora, quando a gente coloca nesse contexto agora o contexto espiritual da vida, bom, é a coisa mais longe. Aí entra aquela frase que eu li no começo: o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito, ele nunca está inativo. Por quê? Num momento em que poucos espíritos sabem isso, talvez Jesus saiba, mas é bem provável que a maioria dos espíritos, mesmo os mentores, não sabem quando tudo isso começou, mas sabe-se que quando começou, Deus criou o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual não é um mundo físico melhorado. Não, o mundo espiritual é mundo espiritual. É o inverso de matéria. O mundo material é o mundo material, tá? São duas coisas distintas. Porque muita gente acha que o mundo espiritual é uma matéria mais sutil. Não. Pelo menos é a visão espírita. No Livro dos Espíritos diz: Deus criou dois universos, o universo físico e o universo espiritual. O universo espiritual, os espíritos, nós todos fomos criados simples e ignorantes, como está lá no Livro dos Espíritos. E nós temos dentro de nós uma ânsia, uma vontade de aprender, de evoluir, de cada vez entender melhor o mundo que está à nossa volta, seja ele espiritual, seja ele material.
o mundo material, nós normalmente vamos reencarnar, vamos vir para o mundo material, porque o contato com a matéria cria facilidades maiores para o espírito nessa descoberta de si mesmo. Então imagina uma criança começando a andar, tateando as paredes, os objetos, pegando as coisas na mão. Normalmente uma criança põe aquilo na boca porque, né, é a forma dela poder sentir aquilo. Pois é, nós espíritos, quando reencarnamos, temos essa oportunidade de vivenciar uma série de aspectos na vida. Aspectos positivos e aspectos não muito elegantes que vão nos criar alguns problemas. Repito uma coisa que eu sempre falo: não existe pecado. O que existe são atitudes positivas e não muito positivas. Ora, a partir do momento que eu estou encarnado, o espírito está ligado a um corpo físico, ele está vivenciando tudo que tem na sua volta. No momento que esse corpo físico repousa, o espírito se desprende. Agora que vem uma situação. Na hora que ele se desprende, né, ele vai de encontro àquilo que lhe é agradável, que ele se sintoniza. Não quer dizer que qualquer espírito se desprende e vai para a espiritualidade fazer coisas boas. Não obrigatoriamente. Vai depender do grau, dos interesses dele, do que ele quer, do que ele busca. Então, enquanto nós estamos ligados a um contexto negativo, nós vamos em busca desses ambientes negativos. Não tem jeito, faz parte da nossa evolução, né? Então, o Espiritismo, ele no Livro dos Espíritos vai nos ensinar da existência de 3 tipos de sonho. O sonho, que é um pensamento sobre si mesmo, reflexo daquilo que nós vivenciamos durante o dia. O sonho do nosso passado, ou um material psíquico que está gravado dentro de nós, está guardado dentro de nós, isso reflete. E, claro, é o pensamento entrando em contato com pessoas e coisas, assim, do mundo espiritual. E é esse último que mais chama atenção. Por quê? No momento em que nós estamos em contato com o mundo espiritual, nós recebemos lições. Então, vamos lá. Você vai dormir, você faz uma prece, você, antes de dormir, teve uma alimentação mais suave, e você deitou, dormiu, teve aquelas fases todas, entrou em um sono profundo, teve os seus sonhos estranhos do dia a dia, normal, sonhos das suas situações guardadas dentro da nossa psique, então isso reflete em alguns sonhos, mas há um dado momento que você entra num estágio de relaxamento tão profundo em que o espírito se desliga. É assim a visão espírita. O espiritismo está certo? Para mim ele está. Para mim o espiritismo está correto. Pode não estar? Pode não estar, mas para mim está correto. Então eu acredito piamente nisso que eu estou falando. O corpo está repousando, o espírito sai fora do corpo. Os estudiosos dessa saída do corpo, eles chamam de viagens astrais. Ok, essa viagem astral, ela pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, uma pessoa que é muito ligada ao corpo, ela vive 24 horas por dia pensando no corpo. Sem a menor dúvida, o espírito vai se desligar e vai ficar sentado ali do lado do corpo. Porque os objetivos de vida dele é o corpo, ele não tem outro objetivo, ele não enxerga outra coisa, ele só enxerga o corpo, ele vive em função do corpo. Bom, assim sendo, vai ser difícil, ou o máximo que ele pode fazer é se desligar do corpo e ir para uma academia e ficar olhando os maquinários da academia, falando, puxa, amanhã eu vou estar aqui, amanhã eu estou aqui, amanhã eu estou aqui, né? Ele não consegue enxergar outra coisa. Há os espíritos que se desligam do corpo e vão em encontro a espíritos que estão planejando coisas não muito elegantes, não muito éticas. É o que acontece, sem dúvida nenhuma.
E há aqueles que, ao se desligar, saem para trabalhar. Sim, sai do corpo e espiritualmente sai, né? O seu espírito sai e vai trabalhar. Vai se juntar com outros e vão fazer ajuda ao próximo dentro de um contexto espiritual. Sim, tem. Há os que saem do corpo e vão para escolas na espiritualidade, fazer cursos. E aí, eu fiz uma anotação aqui interessante, olha só. André Luiz, no capítulo 38 do livro Os Mensageiros, anota as observações do orientador espiritual a respeito das instruções que os espíritos transmitem aos encarnados. Quando estão desprendidos parcialmente do corpo, no sonho, e o que mais lhe causa estranheza era o estado em que eles aí se apresentavam. A grande maioria, sem entender o que se passava, pouco lúcidos, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Então, muitos de nós vamos para a espiritualidade, assistimos palestras, cursos, tratamentos, e quando nós voltamos para o corpo físico, a gente não lembra nada. Por quê? A densidade da matéria é muito pesada. O nosso foco, dia a dia, o nosso foco, sem dúvida, está na luta pela sobrevivência, nas conquistas materiais. Isso é natural. Então, muitas das coisas que acontecem na espiritualidade, quando a gente volta para o corpo físico, fica no campo ali. A gente lembra uma coisinha ou outra. Eu vou dar um exemplo também um pouco mais objetivo. Você tem um parente muito querido seu, um pai, uma mãe, alguém assim, que já desencarnou. Então, você, de repente, sonha com ele. Mas sonha como? Como eu sonhei com meu pai uma vez. Sonhei que nós estávamos em casa e eu já estou fora da minha casa há mais de 40 anos, mas no meu sonho estava eu, minha mãe, minha irmã, e eu falava para minha mãe, cadê o pai que não chega? Cadê o pai que não chega? Daqui a pouco o pai chegou para a gente almoçar e eu comecei a reclamar, pai, poxa, você não fica em casa, você fica muito na rua, você tem que ficar mais em casa com a gente, né? Aí ele conversou comigo e tal, aquela coisa toda, e pronto, passou. Eu acordei com esse sonho. Ou seja, muito provável, eu tenha encontrado com ele, nós tenhamos conversado, aquela coisa toda. Mas esse sonho espiritual se misturou com algum probleminha, né, psíquico, lá da minha infância, da minha juventude, que lá da minha casa, na minha convivência com meus pais, e que isso misturou um pouquinho e trouxe à tona algo meio misturado. Muitas pessoas não têm esse problema. Muitas pessoas falam, eu sonhei com fulano, aconteceu assim, assim, assado, tal. É uma maravilha. Outras pessoas, o sonho é espiritual, mas quando volta para o corpo físico, ele volta em forma de figuras. Ele volta em forma de uma história, de um negócio. É necessário muito critério, muito discernimento para interpretar direitinho isso. Olha uma outra. O espírito de André Luiz, no capítulo 8 do livro Os Missionários da Luz, esclarece-nos que durante o sono, o desprendimento não somente nos conduz aos locais dos nossos interesses, no convívio de espíritos afins, mas também a tarefa de estudo e esclarecimento, como eu acabei de falar. Fala-nos do centro de estudo para encarnados, com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32, naquela época, naquele livro, conseguiam romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilar as lições dos benfeitores espirituais. Então, isso é um fato. Nós estamos ligados ao mundo material e vivemos muito enraizado no contexto da matéria, nas disputas, nas lutas, nas nossas necessidades, muitas vezes corretas, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes exageradas das coisas físicas, e o que nos atrapalha no contexto espiritual. Agora, existe um sonho aqui que chama muito atenção, que são justamente os sonhos que a gente leu lá em cima, quando Moisés proibiu de consultar as pitonisas, porque elas faziam, né, essa premonição.
os sonhos premonitórios. Isso é uma coisa que chama muito atenção também. É uma mediunidade, sim, é um aspecto que leva a uma mediunidade, os sonhos premonitórios. Mas aí, nós precisamos, antes de qualquer coisa, definir 2 pontos para que nós possamos entender os sonhos premonitórios. Eu escrevi aqui, ação e reação. Isso aqui eu copiei de um vídeo do André, esqueci o sobrenome dele agora, que ele fala assim, se colocarmos na água, pegar uma chaleira de água a 100 graus, sem a menor dúvida, ela vai ferver. Então, houve uma ação, que é colocar a água a 100 graus, e uma reação, a água vai ferver. Não tem o que fazer. Ação e a reação. Agora, existe a causa e efeito. Se colocarmos a água a 100 graus, e quando ela começar a ferver, a gente jogar água fria, ela para de ferver. Então, a causa, eu interagi. Eu fiz eu agi naquele ponto. Então, existe um efeito, mas houve uma causa. Era para a água ferver, mas eu agi, ou seja, eu sou uma causa. Eu botei água fria, parou de ferver. Por que isso? Porque é assim, você tem um sonho premonitório, um sonho de que alguém vai morrer, por exemplo. Não quer dizer que essa pessoa vai morrer. Quer dizer que pode ser um alerta a tomar cuidado, pode ser que não tenha nada a ver com a pessoa, pode ser que tenha a ver com você, que vai morrer uma pessoa velha que tem dentro de você e está para nascer uma pessoa nova em função dos seus conhecimentos, em função das suas conquistas intelectuais e espirituais. Então, a premonição de sonhos também requer um critério muito bem pensado, né? Vamos falar assim. Né? Então, há aquelas pessoas, antigamente, até hoje se faz disso, né? Você vai se consultar aquelas pessoas que têm os sonhos premonitórios, e aí, em cima desses sonhos, sei lá, a pessoa sonhou que... até eu fiz uma brincadeira, que o gato caiu do telhado, então o cara corre e compra o bilhete do gato, só que deu burro, né? Claro, o gato que cai do telhado, ele é burro, porque o gato não cai do telhado, o gato é um bicho muito esperto, né? Então houve uma interpretação errada do sonho, né? Pois é. Então, o que acontece? Os sonhos espirituais, eles são sim, na visão espírita, um deslocamento do espírito para um encontro com o mundo espiritual. O mundo espiritual esse que lhe é agradável, seja um mundo espiritual legal ou não. Não, vocês já perceberam muitas vezes quando você acorda, o pessoal fala, pô, o que aconteceu? Você acordou, você viu o passarinho verde? Nossa, você acorda assim super contente, super feliz. Provavelmente você saiu do corpo, foi para um lugar muito bacana, teve aprendizado, se juntou com pessoas que te agradam e fizeram coisas boas. Então, quando você volta para o corpo, é uma coisa maravilhosa. Por outro lado, quem daqui também já não acordou? Nossa, que uns sonhos horríveis, eu tô, meu Deus. Provavelmente tiveram ali sonhos puramente fisiológicos, psíquicos, nada espiritual, mas pode ser que teve algum sonho espiritual e esse sonho espiritual não foi nada agradável, então refletiu. Outra coisa, há pessoas que têm uma capacidade imensa, e não é qualquer um, de se desligar do corpo e se ver fora do corpo. A última vez que eu fiz isso, eu tomei um baita de um susto e nunca mais aconteceu. Acho que o espiritual falou assim, esse cara é muito mole, né? Não vou mais fazer isso com ele. Nossa, eu estava deitado no sofá, assim, de repente eu abro o olho, eu vejo o quê? Eu vejo eu deitado no sofá. Mas eu tomei um baita de um susto, aí eu acordei. Acordei, né? Ah, meu Deus do céu, acho que eu tinha morrido por alguns segundos. Mas nunca mais aconteceu, acho que o plano espiritual deve ter ficado muito bravo comigo, nunca mais me deu essa oportunidade de me ver fora do corpo, foi só uma única vez. Mas acontece,
há pessoas que já têm mais equilíbrio, né? E ao se desligar do corpo, ela se vê fora do corpo, ela se vê andando, fazendo as coisas, e quando ela volta para o corpo, ela tem total consciência de tudo que aconteceu. Há pessoas assim. Eu vou contar um caso do Divaldo muito engraçado. Eu já contei isso em algumas palestras, mas para que a gente entenda esse contexto. Conta Divaldo que um dia ele, espírito sentado numa poltroninha, e o corpo dele sentado na cadeira psicografando uma entidade, que eu não me lembro o nome da entidade, estava psicografando lá. Então a entidade estava usando o braço dele para psicografar, só que o espírito dele se afastou do corpo e ficou sentado numa poltroninha que ele teria lá no quarto dele. E aí chegou um espírito de uma senhora e falou para ele: oi, Divaldo, eu preciso que você me ajude, você não pode ir na casa da minha filha falar para ela que eu estou bem, que eu tô legal. Aí o Divaldo falou: minha irmã, mas eu não posso fazer nada, tá vendo ali, olha lá, meu corpo está ali psicografando, eu estou aqui quietinho só vendo aquele irmão ali psicografar. Aí diz Divaldo que a moça, a senhora espírito, foi até o espírito, falou alguma coisa no ouvido do espírito, o espírito parou de psicografar porque campanha de papel, fez umas anotações que o Divaldo não percebeu o que era, e essa senhora agradeceu e foi embora. Quando terminou a psicografia, o Divaldo recobrou a consciência e se viu no corpo novamente, toda a psicografia ali, um pedaço de papel com o nome de uma pessoa e um endereço. A parte engraçada é ele falar: bom, e agora? Agora eu vou nesse endereço, falo para essa moça: olha, tua mãe que morreu falou comigo e mandou falar isso. A situação. Se é uma pessoa espírita, tudo bem, um espiritualista, mas se for uma pessoa materialista, mas você é louco, o que você tem na cabeça? Minhoca na cabeça, né? Então, são situações e situações, né? Então, ou seja, há pessoas que têm uma condição de se desligar do corpo e agir de forma natural. Por isso que os sonhos, ele gera na humanidade, desde o princípio dos tempos até hoje, uma fascinação muito grande, né? Uma fascinação muito grande. E é muito engraçado. E a gente tem essa preocupação. Então, o sono, ele vai recompor as nossas condições físicas e psíquicas. Essa é a característica do sono, né? E os sonhos são consequência das atividades durante o sono. Claro, nós vamos sonhar no momento em que estamos imersos num sono. Inconscientes em atividades, aí acontecem as viagens astrais, que é algo fascinante para quem consegue. Eu até comprei um livro sobre viagem astral. Li o livro, tem até o livro aí na minha estante. Muito legal o livro, é um livro traduzido para o português. Só que esse livro é complicado. Ele cita lá uma série de treinamentos, né? E ele fala que se você fizer aquele treinamento lá, num prazo de 5 anos, mais ou menos, 5 a 10 anos, você consegue se ver fora do corpo, tal. Eu falei: eu não tenho essa paciência de esperar 5, 10 anos, né? Aí eu parei eu comecei a fazer os exercícios, mas eu parei. O imediatismo da vida é um problema, né? A gente quer tudo agora. Quando a gente faz uma prece a Deus, a gente quer a solução para já. E eu sonho a mesma coisa, né? Poxa, eu quero tudo resolvido já. Eu quero já me ver fora do corpo, já falar com os espíritos, né? Por isso, então, pessoal, é importante, se você tem sonhos premonitórios, se você sonha com pessoas, com situações que depois acontecem, faz uma análise, vê bem o que você sonhou, com o que aconteceu, faz essas relações. Puxa vida, eu sonhei assim, mas não aconteceu bem assim, aconteceu assado, quase igual, para você ir se conhecendo essa característica que você tem de sonhar com situações, o sonho premonitório. É uma coisa que pode ajudar pessoas, né? Você de repente tem um sonho com alguém que aconteceu tal coisa, você fala: olha, eu sonhei que aconteceu tal coisa com você. Então a outra pessoa não é que vai acontecer, mas a pessoa fica atenta às situações da vida, porque como eu li ali, tem ação e reação, e tem a causa e efeito. Ação e reação é, né?
há uma ação, então vai acontecer uma reação. Morreu. Agora, causa e efeito significa que existe uma interação. Esse palestrante espírita, o André, ele é aquele diretor de filme espírita, eu esqueci o sobrenome dele. Ele fala uma coisa muito interessante. Um dos maiores, uma das pessoas que mais teve esses sonhos premonitórios, se a palavra estiver correta, foi aquele, fugiu o nome dele agora, as profecias lá, aquele que fez aquele monte de profecias. Ai, meu Deus do céu. Fugiu. Vocês devem lembrar. Se alguém lembrar, por favor, escreva aí para mim. Nossa, fugiu. Eu estava com ele com o nome na ponta da língua e eu comecei a ficar preocupado em lembrar o sobrenome do André. E Nostradamus. Obrigado, Solemar. Nostradamus é uma coisa importante que a gente... Obrigado, Débora. Nostradamus é uma coisa importante que a gente veja. Muito daquilo que Nostradamus sonhou e colocou no livro aconteceu, mas tem coisas que ele sonhou, colocou no livro e não aconteceu. Não está... a espiritualidade não impõe nada. Tudo depende de nós, do nosso comportamento, da forma como que nós vamos conduzir a nossa vida, tá? Então, quando nós estamos com o foco em algo construtivo, a espiritualidade está ajudando, dentro dos limites que é permitido por Deus, mas eles estão ajudando. No momento em que eu descambo, eu vou para um lado não muito elegante, bom, a gente aí fica entregue aos resultados desse nosso comportamento. Eu falo porque quantas vezes que eu podia ter ido para cá e eu fui para cá e me dei mal. Nossa, muitas vezes. Até a hora de apanhar tanto que você vai, não, eu vou dar mais ouvido à intuição. Eu vou dar mais, eu vou pensar 2 vezes e a leitura do Evangelho vai ser algo que eu preciso não ler para deixar energia boa na casa, mas eu vou ler para deixar energia boa na casa e aprender o que está ali e procurar vivenciar o que está ali. Porque, veja, esses sonhos premonitórios, ou seja, a mediunidade, eles podem ter 12 aspectos. Mediunidade sem Jesus, que Emmanuel chamava de mediunismo, e mediunidade com Jesus, que é a mediunidade que vai trazer benefícios. O sonho é a mesma coisa. Esses sonhos premonitórios é a mesma coisa. No momento em que nós estamos procurando fazer mudanças íntimas de dentro para fora, fazer mudanças em nós, sem dúvida nenhuma esses sonhos vão ficando mais claros, vão ficando mais coerentes, vão ficando mais assertivos, na medida em que a gente descamba para um lado não muito feliz, não muito equilibrado, ético, evidente que os sonhos também não vão ficar muito legais, né? Por isso que, quando nós estamos falando de sonhos, é uma forma de emancipação da alma. Como alma? O Espiritismo gosta de usar, os espíritos gostam que seja usada a palavra alma para o espírito encarnado. Enquanto eu estou desencarnado, enquanto eu estou na espiritualidade, nós nos referimos aos espíritos com o nome espírito. Lembrando que a gente está vendo na espiritualidade, não é espírito, é o perispírito. É aquela camada fluídica que cobre o espírito. Sim. Porque quando a gente atingir um patamar de evolução muito alto, nós vamos ser espíritos puros. Aí a gente já não tem mais o perispírito. Enquanto somos espíritos em evolução, nós estamos ligados à energia do planeta em que nós estamos e essa energia constrói o nosso perispírito. Muito bem. Agora, na medida em que
nós estamos nesse processo de aprendizado, de vivência, o importante, o espírito nunca para. Então, é que a gente tem que pôr em mente que as mudanças internas nossas vão propiciar melhorias nos nossos sonhos, no nosso sono, né? E nunca esquecendo de lembrar que existem os sonhos fisiológicos e psicológicos. Não vamos entrar naquela neura de tudo que a gente sonhar é espiritual. Não é bem assim, né? Obrigado, Márcia. André Marouço. É isso aí, Márcia. Obrigado. O André Marouço, eu vi uma palestra dele na internet, onde eu tirei aquelas duas partes que eu achei fantástico, aquele exemplo dele do ação e reação e causa e efeito. É André Marouço. É isso aí. Obrigado, Márcia. Pois então, quando nós estamos falando em sonho, que a gente tem como é que eu vou dizer, um sonho em que nos é dado uma informação, nós temos uma informação que parece assim muito clara. Então, vamos sentar, refletir em cima dessa informação e, ao passar para alguém, se essa informação é para terceiros, com bastante cuidado, porque nem todo mundo vai receber bem essa informação. Imagina você chegar para uma pessoa aí, do seu dia a dia aí, que não tem nenhum contexto espiritual, não conhece nada de espiritualidade, você fala, viu, eu sei que você morreu. A pessoa vai entrar em parafuso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A mediunidade é isso aí. A mediunidade, se você, acordado, percebeu alguma coisa, teve uma intuição para ajudar alguém, e essa intuição, você precisa falar alguma coisa para alguém, tem que medir as palavras. Agora, é evidente que se esse alguém é uma pessoa com muita vivência espiritual, com muita maturidade no contexto espiritual, você consegue já falar de um jeito mais aberto, mais à vontade, porque você sabe que o outro lado tem capacidade de receber. Acho que a palavra capacidade não seria melhor colocar. Tem mais estrutura para poder receber aquela informação sem se desequilibrar muito. Talvez desequilibrar só um pouquinho. Mas isso é um negócio importante a ser visto. Por isso, pessoal, o ato do sono, o Espiritismo não tem nenhuma reflexão maior a não ser a recuperação do corpo, o descanso do corpo, para que o corpo possa se restabelecer. Fica questionamentos, por exemplo, o cérebro não para. Então o cérebro pode perguntar para o corpo, você vai dormir para quê? Eu não durmo, estou em atividade direto, menos, mais, mas eu estou em atividade, mas o corpo precisa. Né? O corpo precisa descansar. Há na ciência uma série de explicações do porquê dessa necessidade de descansar. A nossa psique, ela vai também entrar num processo de descanso. Nós morremos todos os dias. Nós morremos. Todos os dias, quando nós entramos num sono, nós morremos. Por um período pequeno, mas morremos. Por quê? Porque o espírito sai do corpo, há um cordão fluídico que se mantém ligado. Há aqueles casos em que o espírito saiu do corpo, só que era para acontecer o desencarne e ele sai e não volta mais. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, ele morreu dormindo, né? Saiu do corpo e pronto, acabou, morreu a história. Não há a volta, mas quando não há o desencarne, o corpo está ali deitado na cama e o espírito está em algum lugar da espiritualidade. Se alguém entrar no quarto, o espírito volta instantaneamente para o corpo. Tá? Qualquer situação material ou espiritual em volta daquele corpo, imediatamente o espírito volta para proteger a sua estrutura física, né? Por isso que você vê, é bastante complexo,
Quando a gente sonha e faz essas interpretações dos sonhos, eu estava pesquisando na internet, tem umas coisas muito engraçadas, né? De, você sonhar com cobra é porque você vai ser traído. Não sei. O Espiritismo não tem essa análise. O que o Espiritismo fala, repito, é o sonho fisiológico, resultado do nosso corpo, o sonho psicológico, resultado de coisas da nossa psique, situações gravadas, coisas mal resolvidas, e os sonhos que são desprendimento espiritual mesmo, a saída do espírito do corpo, ido para a espiritualidade, está lá na espiritualidade, fazendo curso, fazendo coisa não elegante ou fazendo coisas boas. Então o Espiritismo entende assim. E ao ler o livro dos médiuns, nós vamos ver que existe uma mediunidade que, enquanto a pessoa está sonhando, ela tem sonhos de perceber coisas que vão acontecer, que podem acontecer, não que vão efetivamente acontecer, podem acontecer, né? E nesse inteirinho, eu vou dizer, por exemplo, um sonho que eu tive. Eu era um menino, tinha acho que 9 anos de idade, 9, 10, por ali. E meu pai tinha ido, naquela época existia no Brasil uma coisa chamada, acho que deve existir até hoje, supletivo, madureza, aquelas coisas assim. E meu pai trabalhava num órgão público e precisava tirar o diploma de, não sei se era 2º grau, não lembro mais. E aí ele estava estudando e ele pegou um amigo e foram no interior de Minas Gerais fazer o tal do exame, numa cidade lá, tinha o exame, eles foram lá fazer. E saíram. E de madrugada eu sonhei que o carro, meu pai tinha um Fusquinha, e que meu pai tinha batido o Fusca e tinha capotado, né? Aí eu acordei assim, né, de madrugada. Ufa, era só sonho, né? Tá bom. Mas eu sonhei que ele capotou o carro e tal. Aí voltei a dormir. Aí quando amanheceu o dia, tocaram a campainha, saí lá fora, tinha um senhor, falou, olha, tá tudo bem, deixa eu deixar claro que tá tudo bem, teu pai sofreu um acidente, eu estava junto, tanto é que eu tô aqui, tá tudo bem. Ele só pediu para eu pegar o ônibus, vim para São Paulo, né? Foi aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, para você chamar o teu tio e vocês ir lá buscar ele, porque o carro acabou, o carro capotou e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, né? Fui até a casa do meu tio, chamei ele e nós fomos lá buscar meu pai. E o Fusca estava exatamente do jeito que eu sonhei, né? Eu sonhei, quer dizer, eu tive um sonho, né? E eu previ uma coisa que ia acontecer, e a coisa aconteceu como foi previsto, mas eu não lembro mais detalhes, eu não lembro, só lembro que eu sonhei que o carro capotou, eu não lembro detalhes. E eu gostava que meu pai falou que ele achava que ele estava desencarnado, que tudo aquilo não estava acontecendo, quando ele viu o carro daquele jeito, né? Agora, ele só viu que ele estava encarnado quando ele viu a gente chegar. Quando ele viu a gente chegar, ele falou, não, ufa, eu não morri, não, estou encarnado. A Solemar fala assim, através da oração podemos nos encaminhar durante o sono para lugares de aprendizado ou trabalho? Sim, Solemar, isso é um fato importante, que eu coloquei no finzinho aqui do meu bate-papo, que já está chegando ao fim. Orar antes de dormir ajuda a ter um sono melhor e também sonhos melhores. Alimentação leve ajuda, né, ao se desprender do corpo numa possível viagem astral. Então, a oração, ela é benéfica em todo momento. Ela é benéfica quando a gente levanta, ela é benéfica quando você vai começar uma atividade profissional, faz aquela oração rápida, fecha os olhos e, meu Deus, amigos, me ajuda a fazer o melhor desse trabalho. Pronto, acabou, não precisa ficar com grandes locubrações, não. É fechar os olhos e pedir ajuda, ou depois que você terminou uma atividade, que você fala, nossa, consegui. Fechar os olhos, obrigado, amigos espirituais, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por me ajudar a resolver essa parada aí, tá feito. Sabe, é o pedido e a gratidão. Então, isso que você colocou aqui é fato. Se nós orarmos, isso vai facilitar, sim, vai nos ajudar, sim, para lugares de aprendizado ou trabalho. Por quê? Porque se sair de dentro de nós pedindo para que nós possamos ou ir para algum lugar que nós possamos ter aprendizado, cursos, ou para trabalhar, a espiritualidade vai nos ajudar. O que acontece é que quando a gente volta para o corpo físico,
tudo que nós aprendemos está gravado lá no profundo do nosso inconsciente, né? Não está no consciente, muito pouco fica no consciente, muito pouco a gente acorda e lembra, eu vi um negócio, nossa, eu aprendi uma coisa assim, muito pouco, infelizmente, porque a densidade do mundo espiritual e do mundo físico é gigantesca a diferença, tanto que quando a gente reencarna, a gente não lembra nada da última encarnação, a gente não lembra nada do mundo espiritual. A gente nem acredita que o mundo espiritual exista, mas ele existe, como disse Galileu aos padres, né? Se você acha que ela não gira, que a Terra não gira, tá bom, ela não gira, mas que ela gira, né? Então, a gente não lembra, porque a densidade é muito grande. O mundo espiritual, ele não tá lá no Monte Olimpo, ai, esse monte papo furado. O mundo espiritual é aqui mesmo, só que numa outra energia, numa outra estrutura. O mundo espiritual pode estar em cima de uma biblioteca, em cima de uma igreja, em cima de um hospital, em cima de um centro espírita, em cima de uma montanha, assim, num vale, as cidades espirituais em cima de uma cidade, as cidades espirituais estão em tudo quanto é lugar, o mundo espiritual está em tudo quanto é lugar, está na Terra toda. Então, na hora que a gente se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual, o perispírito, né? Sai do corpo, o espírito, vai para o aprendizado. Quando volta, com essa máquina humana é maravilhosa, uma estrutura fantástica, mas ela é densa em comparação ao espírito. O dia que a psicologia oficial aceitar o espírito, a psicanálise aceitar o espírito, a medicina oficialmente aceitar o espírito, nós vamos ter um progresso violento. Nós vamos ter... Você fala, mas tem médico que já aceita. Sim, tem médicos que aceitam o contexto espiritual. Tem hospitais que aceitam que você vai lá dar passe porque eles sabem que ajuda. Mas eu estou falando dentro de um aspecto mesmo oficial. Oficial mesmo. Você pegar um livro científico de biologia e no livro está escrito lá, de acordo com o cientista falando de tal, o espírito faz assim, assim. Não, isso nós não temos ainda, né? A ciência, ela carece da comprovação desse tal de espírito, coisa que o espiritismo fala, existe o espírito. Eu acredito piamente, se eu não acreditasse eu não estaria aqui agora. O espírito é algo incontestável, para mim não tem. Eu poderia não concordar com um monte de coisa no espiritismo, poderia, mas tem uma coisa que transcende a tudo isso: Deus e a reencarnação. A reencarnação é fato, não tem como a gente achar que a vida é uma só. É uma coisa, é muita vaidade, é muito orgulho, é muita prepotência nossa achar que a vida é uma só. Nós tivemos muitas vidas. Também a existência de Deus. Isso é evidente, a gente respeita os materialistas, as pessoas que falam, como pode existir Deus, tem criança sofrendo, se tem gente... ok, porque está tendo uma visão imediatista, não está tendo uma visão maior das coisas. E a reencarnação vem mostrar para a gente essa visão maior. A reencarnação não é um atributo do espiritismo. A reencarnação, antes de existir espiritismo, já se falava em reencarnação em tudo quanto é lugar do mundo. O espiritismo teve a capacidade, né, de Kardec de codificar isso tudo. A reencarnação, mundos habitados, espírito, caridade, os ensinamentos de Jesus. Ele pôs tudo isso num contexto e falou, toma, mundo. Claro, ele não fez isso sozinho, ele tinha junto com ele pessoas aqui na vida física que o ajudaram, e ele tinha, acima de tudo, uma pleiade de espíritos gigantesca. Eram centenas e centenas de espíritos trabalhando na espiritualidade junto com ele. Foi perguntado para ele, você quer essa parada, mano? Ele falou, quero, vou aguentar o repuxo. E ele aguentou. E ele tinha a companheira dele, que
sem dúvida nenhuma, se não fosse a Amélie, acho que Kardec não tinha conseguido, porque a burdoada é grande. Isso serve para nós, viu, pessoal? Enquanto você vivia livre, leve e solto, né? Lembra aquela musiquinha? O acaso me protegia. Hoje, que você já tem uma visão diferente da vida, que você procura pautar sua vida, cai, levanta, mas você já está dando um outro sentido para sua vida. Há amigos na espiritualidade que não gostam disso. Eles querem ver você, como fala na música, descomprometido de tudo, e o acaso é que vai te proteger. E aí, eles vão te bombardear. Eles vão te bombardear com pensamentos negativos, vão te bombardear com uma série de coisas para te tirar do caminho. E você tem que ficar firme. E quando eles veem que eles não conseguem te atingir diretamente, eles não conseguem enfiar no teu pensamento, nas suas ações, nada, eles vão pegar as pessoas que estão à sua volta. Presta atenção. Eles vão usar pessoas da sua volta para tentar desestabilizar você. Não deixa. Como que eu não vou deixar? Ore bastante. Vamos usar as palavras que a Solemar colocou em cima. A oração. A oração vai fazer com que a gente resista, que a gente fique firme contra esses infortúnios, contra as dificuldades. Porque a vida, ninguém veio a esse planeta com passaporte de turista. Todos nós viemos com compromissos, seja com família, com a comunidade ou conosco mesmos. E assim, eu vou parando o meu bate-papo aqui, porque a hora já se faz, já passei da hora, né? Falei demais já aqui. E eu vou abrir aqui a minha musiquinha, que eu gosto, né? De botar uma musiquinha para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. E se alguém quiser fazer alguma colocação, nós estamos à disposição para tentar sanar alguma dúvida rapidamente. E se não tiver nenhuma colocação, a gente vai fazer um encerramento. Pessoal, eu quero agradecer do fundo do meu coração a paciência de vocês de estarem me ouvindo. Eu quero agradecer o carinho que eu tenho recebido. As lives, elas, para mim e para todos aqueles aí do Estudo de Meditação que faz essas lives, é algo que gera para nós muita... Como é que eu vou dizer assim? É algo muito, muito, muito bom. É muito gostoso se falar de Jesus, é muito gostoso falar sobre o Espiritismo, sobre a nossa melhora íntima. Nossa, não sei vocês, mas eu, sinceramente, se não fosse a doutrina espírita, eu não sei o que teria já acontecido na minha pequena vida. Obrigado, Débora, obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês nos proporcionam, e espero em breve a Solemar nos agendar novas palestras com novos temas para a gente conversar aqui, tá? Então vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos. Imaginar fora do corpo. Não estamos dormindo. Estamos conscientes, nos vendo como um astronauta, como eu disse numa outra prece de encerramento, lá fora da Terra, vendo o planeta Terra lindo, azul, maravilhoso, e irradiar no nosso pensamento para que esse planeta, as pessoas sejam felizes, para que as pessoas se amem, para que as pessoas tenham menos ódio,
menos orgulho, menos vaidade, menos prepotência, para que os povos se entendam, que as religiões se respeitem, que cada um professe a sua fé da forma que entende ser correto, respeitando a outra, porque todos têm uma única destinação, que é Deus. Vamos pensar um pouquinho, nos aproximar do planeta Terra. E tem um planeta, nesse planeta Terra tem um país que tem um formato de um coração, onde nós vivemos, o nosso querido Brasil. Esse país tão problemático, tão conturbado, hoje vive um momento tão difícil, precisando de muita prece. Ismael, eu acho que Ismael nunca trabalhou tanto quanto está trabalhando hoje, nesse momento, para o nosso Brasil. Ismael e toda a sua equipe exige muito para que possamos transformar o Brasil no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Nós vamos levar um pouquinho desse momento de paz para os hospitais, porque não podemos esquecer que ainda estamos numa pandemia, ainda estamos num momento difícil. Não só por causa desse vírus, mas por causa de todas as doenças, de todas as problemáticas que se enfrentam no hospital. Os centros de recuperação, os médicos, os enfermeiros. Vamos orar pelas religiões, sim, para que todos se entendam, como já falamos. Pensar nesse momento no lar de cada um de nós, para que essa energia de paz seja transmitida em todos os cantos da nossa casa, para todos os nossos entes queridos, que isso possa irradiar para todos os nossos familiares, amigos, inimigos e, por fim, para nós. Esse ser que ainda duvida, erra, tem medo, tem raiva, mas que estamos procurando fazer o melhor de nós. Obrigado, amigos da espiritualidade que nos assistiram. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Maria, obrigado pela sua equipe que nos ajuda tanto. Queremos agradecer do fundo do nosso coração o amor que essa espiritualidade tem para com todos nós aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Ufa! Bom dia a todos. Tenham um maravilhoso domingo, com bastante macarronada, molho bolonhesa e uma semana bastante produtiva para todos nós. Muito obrigado. Fique na paz de Jesus.